Agora sim. Olha, pessoal, Agora dessa sim. vez agora, nós vamos iniciar um trajetório da bases wesleyanas. Nós já falamos muito sobre base teológica, porque nossa matéria é bases bíblicas, né? E wesleyanos de adoração. Então, já demos muita substância teológica, bíblica, né? E vamos agora dar um mergulho aí no trabalho wesleyano, né? Que é a nossa origem, né? Nossa herança. Então vamos dando aqui continuidade. Quem for chegar vai chegando. E depois a grava vai estar gravada. Quem não consiga pegar essa parte vai poder pegar outra parte. Vamos então já à nossa apostila. Ela está meia grande agora, essa vez agora. Preciso saber se vocês estão recebendo aí as imagens. Ok? A imagem chegando aí para vocês? Me dá um sim aí. Sim, senhor. Tá chegando. Tá, beleza. Embora ali apareça o número 12, mas a aula é 17, se não me engano. 17. É porque eu inseri alguns documentos no meio e teve também as avaliações que contam como aula, né? A gente vai estudar hoje sobre adoração dentro do pensamento wesleyano. Dentro do pensamento wesleyano. O que veio ocasionar a direção wesleyana a respeito da adoração, né? Como é que era a ideia wesleyana da adoração, isso com um link na Bíblia. Até porque conhecendo a Bíblia e conhecendo essas origens aí, a gente não vai falar as besteiras que estão falando na internet aí com relação à música. A gente acabou de comentar agora há pouco aí da declaração de um cantor aí, que só Jesus, né? Analfabetismo bíblico e histórico, né? Adoração no pensamento wesleyano. A Igreja do Novo Testamento enfatizou a importância da adoração. Por todo o livro de Atos e as epístolas, os leitores veem o envolvimento contínuo dos cristãos com os padrões judaicos estabelecidos de adoração. Pois como a igreja iniciaria entre os judeus, a figura da sinagoga representava algo ou sombra, com o diferencial de que os cristãos primitivos reuniam-se em casas para celebrar a Eucaristia. O Novo Testamento, então, ele vai enfatizar a adoração, essa importância, embora aqui não havia uma adoração como se faz hoje, né? Divisão de vozes com instrumentação e também outras partes do culto, como a gente enfatiza também o ofertório, e tudo vira adoração dentro do contexto de culto, né? Eles vão dar esse foco, mas com o envolvimento dos padrões judaicos que foram estabelecidos lá atrás. Só que na sinagoga era uma sombra do que tinha sido Davi. Na sinagoga eles vão só ler as orações, eles vão ter algum canto, alguma espécie de oração cantada, porque lembrando que a sinagoga nasce depois do exílio, então eles não queriam celebrar música de celebração, porque Israel sai do período de muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Mas os cristãos, pegando essa deixa da sinagoga, dessa reunião, eles conseguem também formar esses grupos para celebrar a Eucaristia. A Eucaristia, nesse caso, é a Santa Ceia, que era a maior celebração da igreja naquela época. Aí vem o pensamento wesleyano. No pensamento wesleyano, ortodoxo, a adoração é a tarefa fundamental, e desde o início da igreja, a adoração é para ser direcionada para Deus. Em seguida, a adoração exige o máximo dos cristãos em importância e consideração. Então, esse negócio da adoração direta para Deus é uma adoração ela é mais ah, vertical. Hoje tem muita coisa que é horizontal. Eu fui criticado daquela música minha, Itabutina, naquela que eu canto, que fala assim, Itabutina é muita. A pessoa falou, isso não é louvor não, rapaz, né? Bom, não é um louvor assim de congregacional, mas ele conta a história de um homem que se encontrou com Deus. Ali eu passo a mensagem cristocêntrica, que Deus salva, que Deus traz a pessoa, que ela tem uma transformação, que a alegria de ser salvo. Eu não tenho que necessariamente cantar isso, tipo assim, como se fosse direto, né? E Deus salva o Bento lá na botina. Não, eu contei uma história que é engraçada, mas ela está envolvida com um tema de Deus no centro. Pessoas que não leem direito, não estudam direito e falam essas coisas sem fundamentos, né? Adoração corporativa. Na verdade, o Wesley entendeu que a adoração corporativa era tão essencial para o cristianismo
que em seu quarto sermão sobre o Sermão da Montanha, ele diz: pelo cristianismo, quero dizer que o método de adorar a Deus está aqui revelado para o homem através de Jesus Cristo. Isso aqui está na obra bicentenária dele, 1, né? E a página 553. Isso se refere à liturgia do culto de Santa Ceia, quando Jesus liderou os serviços de ceia. Então Wesley pensava assim. Muito bom esse ponto aqui do mês de graça. Wesley, de acordo com James F. White, defendeu uma visão para a vida cristã que, construído firmemente sobre a base dos meios de graça, dado por Deus, particularmente sacramentos, escritura e oração. Para isso, Wesley baseou seu padrão para a vida cristã em uma reunião comunitária, todos os domingos, para oração matinal e noturna, e celebrando a ceia do Senhor em cada dia do Senhor. Wesley desenvolveu tal compreensão da adoração dentro da vida cristã de tais passagens das Escrituras como Atos 2:42. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Quando comentado sobre este verso, Wesley diz: então, sua comunhão diária da igreja consistia nesses 4 detalhes: ouvir a palavra, 2, ter todas as coisas em comuns, 3, reconhecimento da ceia do Senhor e a oração. Aí ele chama isso aí de meios de graça. Um ponto aqui, pessoal. Eu não sei se eu já falei com vocês sobre os meios de graça. Alguma vez eu dei uma aula nesse sentido, não? Vocês lembram? Ou em outra matéria, os meios de graça? Eu acho que não, né? Se alguém souber disso, me dá um alô. Eu não vou dar essa aula agora porque seria o objeto de outra matéria. Mas os meios de graça, simples. Meios de graça são meios de graça privados, meios de graças públicos. Os meios de graças particulares, privados, são os atos de piedade. Os meios de graças públicos são os atos de misericórdia. Os meios de graças particulares são oração, ler a palavra, meditar na palavra, compartilhar o que aprendeu, Santa Ceia. Então, a comunhão com Deus e com os homens, com a igreja. Meios de graça públicos, atos de misericórdia, ajuda ao órfão necessitado, obra social, ensinar a pessoa a ler, ajudar com os mortos nos seus sepultamentos, são a parte social. Atos de piedade, atos de misericórdia, santidade do coração. São os meios de graça. Por que o Wesley cria os meios de graça? Porque a leitura anteriormente era legalista da Igreja Católica, do Concílio de Trento, que a salvação é pelas obras, que tem que fazer para mostrar, para justificar e tal. Havia outro grupo chamado antinomianismo, que era o pessoal que tornava a graça vulgar. Não tinha nenhum tipo de legalismo. O Wesley disse, não é bem assim. Tem que ter um pouco de saudade também, não é tão vulgar assim não, mas também não é legalismo que vai fazer alguém para o céu ou para o inferno. Aí, ele diz o seguinte: o salvo não faz o que tem que fazer porque ele tem que ser salvo. Ele faz o que tem que fazer porque ele é salvo. Ele não ora porque tem que ser salvo. Ele ora porque ele é salvo. Ele não dizima porque ele tem que dizimar. Ele dizima porque ele é salvo. Então, o Wesley estabelece aí os meios de graça. Pegou, pessoal? Glória a Deus. Ok. Ao falar de Colossenses 2:20, o Wesley insiste que esta passagem se refere a uma liberdade de decreto de Deus. Ele ainda insiste que os cristãos ainda são obrigados a observar a ordenança de Cristo, que o próprio Cristo falou que os homens deveriam sempre para orar e ordenar, não abandonar a unidade, conhecer as Escrituras também para comer o pão e tomar o cálice em memória dele. Que as ordens de Cristo obrigam todos que são chamados pelo seu nome, se em rigor, crentes ou incrédulos, vendo que quem quebrar pelo menos um desses mandamentos deve ser chamado menos no reino dos céus. Está nas suas obras bicentenárias. Atos de adoração. Assim, Wesley baseia sua compreensão de muitos atos de adoração sobre o claro comando de Cristo, amando as palavras do Senhor, descritas na oração de Lucas 18:1, ao contexto de Hebreus 10:25. Wesley demonstra seu pressuposto de que a ordem de orar inclui oração dentro do contexto da adoração corporativa. Além disso, entende que tais atos de adoração corporativa são meios de graça.
Ele diz, pois Deus tem nas suas escrituras ordenado oração, leitura e audição e receber ser do Senhor, como um meio comum de transmitir sua graça ao homem. Então, os meios de graça são os meios de graça, os meios que te levam à graça. São os meios, as formas pelas quais Deus usa esses fenômenos para conduzir você, né, à adoração plena. Opa, espera um pouquinho. Vamos voltar aqui. Ok. Pedido e resposta. Para demonstrar a oração como meio de graça, o Wesley se refere a Mateus 7,7 e Lucas 11, onde Cristo insiste que os cristãos pedirem oração e receberão. O Wesley demonstra que ler e ouvir as Escrituras são meios de graça, apontando para Romanos 10,17 e 2 Timóteo 3,16 e 17. Ele diz que todos os crentes sabem por experiência que todas as Escrituras são inspiradas, ou um meio para esse fim, para que o homem de Deus possa ser perfeito, completamente preparado para todas as boas obras. Eu não sei se vocês estão entendendo onde está querendo chegar a base wesleyana da adoração. Ela está centrando-se nos meios de graça. Nos meios de graça, no caso, particulares, ou privados, ou atos de piedade, onde inclui a oração e a leitura da palavra, a Santa Ceia, e nisso está envolvida a adoração. Então, para o Wesley, para os wesleyanos, adorar é um meio de graça. Olha, eu queria que vocês pudessem ler um pouco do Philip Bordua, Dr. Vinícius Couto. Eles têm um material muito rico sobre isso. Eles são nazarenos, tá? São nazarenos. É gente da casa, é prata da casa. Ok. A ceia. O Wesley insiste que na igreja antiga, todos os crentes batizados participaram do sacramento da ceia do Senhor, todos os dias. Esta afirmação é corroborada em Atos 2,46, no relato que eles todos continuaram diariamente no partido do pão e da oração. Em suas notas explicativas, Wesley comenta sobre esta passagem. Continuar diariamente partindo do pão do Senhor na ceia, como fizeram muitas igrejas por algumas épocas, Atos 2,46, ele ainda insiste que a ceia do Senhor foi ordenada por Deus para ser um meio de transmitir para os homens o entendimento, ou justificando ou santificando pela igreja, de acordo com as suas várias necessidades. Então, ele vê no ato da ceia, um ato de oração, um meio de graça, comunicando aos homens, Deus comunicando aos homens através de sinais que são tocáveis, né? Que é o caso do pão, que é o caso do vinho, na Santa Ceia. Mês de graça, adoração. Olha, gente, é muito importante essa aula aqui, viu? É fantástico. A adoração wesleyana, portanto, é mais do que meras formas externas. A adoração traz os adoradores para a presença de Deus, onde eles contemplam amorosamente a santidade de Deus. Se eles aparecem na grande congregação para prestar-lhe a honra devida para o seu nome e adorá-lo na beleza da santidade. Se eles procuram os oráculos de Deus, ou ouvir os embaixadores de Cristo proclamando boas notícias de salvação, ou comendo pão e bebendo do cálice, para celebrar a sua morte até que ele vem, nas nuvens do céu. A adoração wesleyana usa formas externas para nos levar a Deus. Não, isso aqui foi duplicado. As formas externas. As formas externas não são fins em si mesmos, mas as Escrituras indicam que elas são dadas por Deus para serem usadas como meio de graça. Na verdade, gente, as formas externas são empíricas. O que é empirismo? Empirismo é reconhecimento do externo e estranho. Tudo que é externo e estranho é empírico. Ou seja, eu sinto, está aí, eu não sei o que é, mas está aí, é sensorial. Então, anote isso aí. Empirismo significa detectar o estranho e externo. Estranho e externo. É empirismo. Empirismo. A teologia bíblica da adoração, vista em Wesley, foi formada em torno do entendimento de que Deus revelou à igreja, através da Escritura, seu desejo para a adoração da igreja. Em particular, Wesley se concentrou em Deus tendo dado à igreja a palavra e o sacramento da ceia do Senhor, juntamente com a oração, como meios de graça. Rapaz, interessante isso. Esse mês de graça dá uma aula muito legal, cara. É que não está no objeto do meu currículo hoje. Mas eu já dei uma ideia para vocês aí. A ideia que eu dei
A ideia aqui dele está bem colocada, está bem explanada, está bem fundamentada. Adoração e interação. Assim, a adoração cristã consiste na interação entre os da igreja e Deus. Como a igreja adora de acordo com a revelação de Deus, a graça de Deus é derramada sobre a igreja. Tal revelação de Deus, como visto nas Escrituras, demonstrou que a igreja primitiva trabalhava em parte pela razão e confirmava pela experiência. Isto forma o fundamento para a adoração cristã, que pode ser entendido como autenticamente wesleyana. Ok. Eu queria que vocês pegassem um papel, pudessem escrever aí, se você que tem condição. Pega um papel, faz um risco no meio, assim, ó. Risco no meio. Coloca mês de graça em cima, coloca assim no cabeçalho, mês de graça. Mês de graça. Mês de graça. Ok? Faz um risco no meio do papel e coloca de um lado particulares e públicos. Particulares e públicos. Ok? Particulares e públicos. Embaixo de particulares, vocês colocam. Tô sendo rápido, não? Tô conseguindo aí? Tá legal, Flávio? Tá conseguindo aí? Embaixo dos particulares, você coloca oração. Oração. Gente, essa aula de hoje é fantástica. Oração. Leitura bíblica. Eu tô falando de cabeça, tá vendo? De cabeça, porque é uma matéria que eu dou assim há muitos anos. É fantástica essa matéria. Aliás, nossos pastores precisam pregar mais sobre mês de graça nas igrejas. Oração, leitura da Bíblia, meditação da palavra, compartilhar a palavra, participar da Santa Ceia. Santa Ceia. A Santa Ceia, ela vai dizer que você é um membro pleno, que está em comunhão com a igreja. Aí, os meios de gastos públicos, vocês colocam auxílio ao pobre, auxílio ao pobre, ajuda à viúva, embaixo, auxílio ao pobre, embaixo, ajuda à viúva, apoio ao estrangeiro, amparo ao órfão, ensino aos indoutos, educação, no caso, ensino aos indoutos, educação. Ajuda social. Na coluna que está os meios privados, os particulares, embaixo você põe assim, atos de piedade. Atos de piedade. Do outro lado, no último tópico que é do apoio ao amparo ao órfão, né? Ao social, desculpa, é isso, né? Você coloca atos de misericórdia. Atos de misericórdia. Conseguiu, Amanda, fazer isso aí? Tu conseguiu, Major Anderson? Sim. Beleza. Então, olha para esse papel aí, veja que interessante isso aí. Para nós wesleyanos, os meios de graça, aí, dentro dos meios privados, está a adoração. A adoração está inserida aí. Quando você lê, você adora. Quando você medita, você adora. Quando você compartilha, você adora. Quando você participa da Santa Ceia, você adora. Tudo aí. Então, isso aí, gente, presta atenção. Isso aí é o nosso DNA. Você que é nazareno, você que é wesleyano, esse é o nosso DNA. Para nós, a salvação é justificação pela fé. É a pregação nazarena, a pregação wesleyana. A salvação é pela fé. A justificação é pela fé. Não são as obras que salvam. Não é a caridade que salva. Isso aí seria legalismo. Como também eu não desprezo a graça. Ah, nada a ver. Essas coisas de fazer, de acontecer, isso é para quem é para o legalismo. Aí seria o antinominianismo. Antinominianismo. Deixa eu escrever aqui no chat que é melhor, peraí.
Cadê o chat? Ué, desapareceu daqui? Ah, tá aqui. Ó, antinomianismo. Antinomianismo. O antinomianismo, ele deixa a graça vulgar. Vulgar. Já o legalismo deixa a graça moralista. Mas aí nós wesleyanos temos os meios de graça. Meios de graça. Aonde a obra existe, mas depois da salvação. Por você ser salvo, você faz, tem que fazer. Pronto. E valorizamos sim a graça. Você tem aí nas tuas mãos o DNA da nossa igreja, do nosso movimento, que é bíblico. Que eu acho muito equilibrado e muito bonito isso aí. Poucas denominações têm isso aí. Pergunta para alguém que você conhece outra denominação, fala assim, escuta, quais são os meios de graça lá? Qual que são os meios de graça particular? O cara ficar vendido. O que é isso? É de comer? Vai com maionese? Isso aí é DNA wesleyano, cara. Isso aí é fantástico, fantástico. Muito bem, alguém tem algum comentário a fazer? Alguma coisa que achou interessante, quer colocar para nós? Eu tenho ainda 8 minutos. Quem achou isso aí interessante? Quem não conhecia os meios de graça, pode falar. Você está numa escola, está para aprender. Eu só queria rever essa última frase ali que o senhor falou, os meios de graça, a graça existe após a salvação ou a obra existe após a salvação? Eu me Não, perdi. as obras são fruto de quem é salvo, com Ah, certeza. tá. Porque eu sou salvo, que eu dizimo, eu coopero, eu faço bem, eu não faço para ser salvo, é diferente. É perigoso isso. Porque eu estou distribuindo cesta básica, eu sou salvo. Não, isso não existe, não. A salvação é pela fé. Agora, todo crente faz, embora as obras não salvam, mas quem é salvo faz as obras. Anote essa frase. Vamos pôr aqui, ó. Embora as obras não salvam, mas os salvos fazem as obras. Salvos fazem as obras. É isso aí. Embora as obras não salvam, os salvos fazem as obras. Essa que é a ideia wesleyana da adoração. Mas a gente vai um pouquinho mais. A gente vai entrar mais um pouquinho na próxima aula. Achou isso aí interessante, Flávio? Você já conhecia o mês de graça ou não? Não. Olha, você pode fazer uma série de mensagens aí, ó, para a igreja sobre os meios de graça. Quando você está orando, você está fazendo meio de graça particular, atos de piedade, atos do coração, atos de santidade. Pá. Você está entregando a cesta básica, você está fazendo os meios de graça, os atos públicos, atos de misericórdia, e aí vai. É muito lindo, é muito legal. Talvez a gente já fazia, né? Mas não sabia os nomes, né? Não classificou. Depois Vou vocês classificar podem. em ordem. Vocês vão depois no YouTube, coloca Eliseu Gomes, tracinho, mês de graça. Vai ter muitas aulas lá. Tem uma sequência de 12 aulas. É muito legal. É muito legal. Muito bem, pessoal. Tudo certinho, então? Alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Senão eu vou já indo para a próxima aula. Pronto, já vou para a próxima aula, então. Amém.